né? Esse é o nosso primeiro encontro e nós vamos começar abordando a questão que está ocupando fortemente as nossas reflexões, né, dos profissionais de educação nesse momento, que é como retornar às aulas presenciais, sendo que a pandemia está aí ainda no nosso pior, ainda não, né? Está no nosso pior momento desde que ela começou. Então, nós temos questão de segurança, de saúde, e, paralelamente, a gente também se preocupa, né, com uma consciência incômoda, né, de que a desigualdade social está se aprofundando, que a gente precisa fazer alguma coisa, que realmente a escola precisa retomar, mas que condições que a gente tem, né, para fazer essa retomada, e que existem muitos outros problemas a serem considerados para se retomar, além do problema de saúde, do problema de preservação da vida, né, de respeito à vida dos alunos, dos professores, que muitos são do grupo de risco. Enfim, que condições são essas e que coisas a gente tem que considerar aí nessa possível retomada que está se falando agora para o mês de fevereiro. E não só os alunos precisam voltar para a escola, mas também os professores estão sentindo necessidade, né, de retomar de alguma maneira uma vida mais perto do que a gente tinha como uma vida mais normal, né, de convivência mais próxima, de reuniões. Como é que a gente pode começar a fazer isso ou não começar, se a gente deve ou não, o que nós temos que considerar e como que a gente precisa, né, também, como é que nós, como formadores, como gestores, precisamos acolher os professores, fortalecer os professores, para que eles sejam capazes de acolher e fortalecer também os alunos nesse momento, presencialmente ou não. Vamos discutir um pouco isso. Para isso, né, a gente convidou o Alexandro Santos, que é diretor-presidente da Escola do Parlamento, professor colaborador no programa de pós-graduação em educação da Unicid, coordenador do curso de pedagogia da Faculdade do Educador, é doutor em educação pela USP, pesquisador em estágio pós-doutorado junto ao Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas e junto ao programa de pós-graduação em Psicologia da Educação da PUC São Paulo, onde eu também habito e vivo, né? Terminei meu pós-doutorado lá e continuo atuando nos grupos de pesquisa e, enfim, junto com a professora Laurinda Ramalho de Almeida. Então, eu quero começar agradecendo, Alex, muito o aceite, né, para estar aqui contando para vocês que eu e o Alex, eu já contei para quem tinha entrado antes, nos conhecemos num projeto do Unibanco com a PUC. Enfim, eu tenho acompanhado o trabalho do Alex, eu acho que ele vai poder contribuir muito com a reflexão que a gente vai fazer aqui hoje. Regina, muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Também quero agradecer aí ao convite que a Regina me fez e, claro, em nome da Regina, a equipe que trabalha com ela no IEDUC. É um projeto que estava falando com a Regina antes, um projeto importante na medida em que ajuda a gente a ocupar um pouco esse espaço digital de comunicação e permite que a gente vá fazendo a informação, a conversa bem estruturada, chegar nas diferentes pessoas, né? A gente precisa entender que o terceiro milênio ele será construído a partir dessa esfera digital de comunicação. Hoje, as pessoas constroem as suas decisões individuais, coletivas, num espaço em que tem muita informação circulando, mas uma informação que não tem curadoria. Então, tem informação de boa qualidade, tem informação de péssima qualidade, tem fake news, tem disputas ideológicas postas na esfera digital
E se a gente não cria espaços para conversar direito, para estruturar o debate, para chegar perto das pessoas com informação segura e de qualidade, a gente perde essa disputa política, a gente perde a possibilidade de construir uma visão de futuro que seja inclusiva, justa, democrática, né? Então, eu fico muito feliz de estar participando aqui dessa primeira ação, desse primeiro e-encontro. E acho que o tema que a Regina propôs é um tema fundamental para qualquer pessoa que tem minimamente proximidade ou desejo de falar sobre o que é o direito à educação no Brasil e sobre como esse direito à educação está sendo pressionado, está sendo atravessado por uma crise que é uma crise de saúde, uma crise sanitária, mas também é uma crise social, econômica e política, né? Alguns países estão vivendo só uma crise sanitária e de saúde. Não estão vivendo uma crise econômica, nem uma crise social, nem uma crise política. Outros países estão vivendo tudo junto. Infelizmente, o Brasil faz parte desse segundo grupo de países que, além de estar enfrentando uma pandemia de um vírus novo, que a gente não conhece, ou não conhecia, né? A gente também está vivendo uma instabilidade política, a gente está vivendo o aumento da pobreza e da miséria, a gente está vivendo uma polarização política e um esfacelamento, né, uma destruição das nossas instituições. E estamos vendo uma crise social, uma crise de conversa, uma crise de projeto de sociedade. Então, essa conversa é muito importante e eu vou falar aqui talvez por meia hora e depois a gente conversa mais, né, de maneira mais livre. Mas vocês podem interromper em qualquer momento para a gente fazer a conversa, ser conversa mesmo, né? Acho que a primeira ideia que eu queria trazer era essa, que um pouco eu já falei, de como é que eu enxergo o Brasil atravessando a pandemia de Covid-19, né? O Brasil está atravessando essa pandemia num momento de crise social, política e econômica que não começou na pandemia. Nós já estávamos num cenário de crise, desses 3 tipos de crise, né? Nós estávamos enfrentando já uma recessão econômica, nós estávamos enfrentando muitas tensões políticas e, se me permitem dizer, um momento das nossas instituições muito difícil politicamente, e nós já estávamos com uma crise de projeto social. A pandemia de Covid-19 fez com que essas crises, né, social, política e econômica, se aprofundassem ainda mais, colocassem a população numa situação ainda mais dramática. Então, a gente está vivendo o acúmulo de uma crise social, política e econômica com uma crise sanitária. E mais do que isso, essa crise, essa mega crise, ela não está sendo vivenciada pela população de maneira idêntica em todos os grupos e classes sociais. A pandemia de Covid-19 e esse conjunto de crises está incidindo sobre a vida das pessoas de maneiras muito diferentes, dependendo de qual é a raça daquela pessoa. A gente tem dados que mostram que a crise gerada nessa conjuntura afeta muito mais fortemente a vida da população negra, indígena e quilombola. A gente tem uma diferença em como as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas estão vivendo essa crise. Então, enquanto a população que ganha menos de um salário mínimo na pandemia está vivendo uma situação de voltar a passar fome, coisa que não acontecia em larga escala no Brasil há bastante tempo, quando eu olho para as nossas elites, uma parte das nossas elites não está sentindo os impactos da pandemia no nível econômico e social. Está sentindo o impacto da pandemia do ponto de vista da saúde, mas não perdeu renda. Pelo contrário, os super ricos do Brasil aumentaram renda no período da pandemia. Então, a segunda ideia que eu queria trazer é que, quando a gente fala assim, está todo mundo no mesmo barco da pandemia, não é verdade. Se a gente for imaginar a pandemia como um oceano revolto, tem gente que está atravessando esse oceano no braço, sem nada,
tem gente que está atravessando esse oceano numa canoa, tem gente que está num barco e tem gente que está num transatlântico. Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos em condições muito desiguais e isso precisa ser trazido para a nossa conversa, porque isso mexe muito com as soluções que o Estado precisa dar ou deveria ter dado para ajustar esse período de pandemia para que ele não gerasse mais desigualdade, né? Isso me traz para a nossa conversa mais objetiva sobre educação. Bom, se a gente não está vivendo uma crise apenas de saúde, e se essa crise não tem afetado as pessoas de maneira idêntica, ou seja, essa crise tem afetado as pessoas a partir das desigualdades que existem no Brasil, o que a conversa sobre o direito à educação nos convoca a fazer? Nos convoca a ter uma sensibilidade política, social, para pensar o que é garantir direito à educação num cenário de pandemia. E aí, num primeiro momento, todos os países do mundo optaram por uma decisão muito difícil, que é a decisão de suspender as atividades presenciais nas escolas. Eu insisto em dizer que essa foi uma solução muito difícil, porque existe um discurso ideológico na mídia, um discurso ideológico de parte do segmento educacional privado, querendo nos convencer de que a decisão de manter as escolas fechadas é uma decisão de quem não gosta de trabalhar, é uma decisão de quem não quer garantir o direito à educação das crianças, e isso é um discurso ideológico, é uma falácia, né? Os professores e professoras também gostariam de estar em interação presencial com os estudantes. Os professores e professoras também gostariam que as escolas estivessem abertas, que a gente não precisasse ter fechado as escolas para atravessar esse período. Entretanto, essa foi uma decisão pensada para garantir o direito à vida. Quando a gente colocou na balança o direito à vida e a atividade escolar presencial, a gente precisou fazer uma escolha. E uma escolha dura, difícil, dolorosa para os educandos, mas também para os educadores, né? Não é simples para os educadores viver essa modelagem do trabalho pedagógico remota, né? Eu não chamo de à distância, porque educação à distância, gente, é outra coisa. Educação à distância tem uma modelagem própria, tem recursos que foram desenhados para ela foi planejada para ser à distância. O que a gente está fazendo é tentar adaptar um modelo de educação presencial, que a gente sempre praticou, para uma instância remota. E isso é muito diferente de falar em educação à distância. Mas, muito bem, eu estou insistindo aqui num ponto. A tomada de decisão sobre a suspensão das aulas não foi fácil, nem para as crianças, nem para suas famílias, nem para os educadores. Isso precisa ser dito, porque a gente precisa combater essa ideia que vem sendo veiculada, especialmente nos últimos meses, de que os professores e professoras aproveitam dessa situação de aprendizagem remota para não trabalhar. E as pesquisas nos mostram que o trabalho docente na pandemia foi intensificado. Ele não diminuiu, pelo contrário, ele aumentou, mesmo que, e isso é muito triste, ele não tenha chegado a todas as crianças. Mesmo que nós não tenhamos conseguido manter todas as nossas crianças conectadas a nós, manter aquelas que nós conseguimos manter já significou uma sobrecarga para o trabalho dos professores e professoras. Significou a exigência para que eles aprendessem a lidar com uma série de ferramentas que eles não lidavam antes, e também significou uma coisa que a gente precisa ainda de mais estudos, mas que as primeiras pesquisas já são avassaladoras, significou que a diferença entre espaço de trabalho e espaço de vida pessoal foi praticamente rompida no caso dos professores e professoras. Porque qual é o celular que ele entra em contato e interage com os estudantes? É o celular dele. Não é o telefone institucional da escola.
Qual é o computador no qual ele prepara as atividades que ele vai mandar para as crianças? É o computador pessoal dele. Qual é a internet que ele utiliza para participar das reuniões? É a internet que ele paga. Isso parece bobagem, eu não estou debatendo os valores financeiros, embora isso também seja importante. Eu estou debatendo a falta de nitidez entre o que é a vida pessoal do professor e da professora e o que é o espaço do trabalho. Isso é algo muito delicado, gente, porque isso tem a ver com a síndrome de burnout, quando a gente passa por um processo de despessoalização, tem a ver com o aumento de casos de ansiedade e depressão, e tudo isso precisa ser colocado na conta para a gente dizer para a sociedade que os professores também querem voltar para o modelo presencial. Os professores também querem voltar a interagir cotidianamente com as crianças, voltar a ter uma divisão entre o que é o espaço de trabalho, a escola, e o que é o espaço pessoal, a casa dele. Os professores querem. Agora, o que está em pauta? Como é que a gente retorna de um modo que seja seguro, justo e que, de fato, promova os benefícios que a gente tem dito que o retorno vai promover? Porque a lógica que a gente tem debatido para tentar acelerar o retorno é uma lógica que faz sentido. Todas as pesquisas mostram que afastamentos longos das atividades interativas presenciais provocam danos na aprendizagem. É verdade, é verdade. Não só pesquisas realizadas nesta pandemia de Covid-19, mas em outros momentos, em outros países, em outros momentos, por exemplo, quando Gana foi o principal país afetado pela pandemia de Ebola, foi feito um estudo pela Universidade de Colômbia que mostrou, lá eles ficaram 7 meses sem poder ter atividades escolares presenciais. E uma estimativa da perda de aprendizagem mostrou que eles teriam perdido o que equivaleria a 2 anos de escolarização, ao ficar 7 meses sem atividade presencial. Então, é assustador se a gente pensar que a gente também passou esse ano 8 meses, o ano letivo inteiro, sem a chance dos estudantes poderem interagir presencialmente com os professores e professoras. Houve perda de aprendizagem? Óbvio que houve. Nós não estamos questionando isso. E eu diria mais, houve perda de 2 tipos. As pesquisas também mostram, os levantamentos que nós temos feito mostram que, dependendo do estado da federação, cerca de 20% a 30% das crianças sequer estabeleceram contato uma vez com seus professores. Então, estou falando que de cada 10 crianças, 2 ou 3 não fizeram nenhuma tarefa pedagógica proposta pelos seus professores ao longo de um ano. Essas crianças perderam muito de aprendizagem. Muito! E aí tem um outro grupo que, apesar de ter mantido contato com seus professores e professoras, também perdeu a aprendizagem, porque é muito diferente a interação feita remotamente, sem o acompanhamento do professor na realização da tarefa, enfim, e a atividade escolar presencial. Então, a gente tem consciência dessa perda de aprendizagem. Nós temos consciência de que quanto mais tempo as crianças ficarem sem atividades presenciais na escola, mais elas perderão em termos de aprendizagem. Só que a gente também tem consciência de uma outra coisa. A retomada, se não for feita com todos os cuidados necessários, ela não vai gerar, digamos assim, o efeito sobre as aprendizagens que a gente gostaria que ela gerasse. Porque ninguém aprende com medo, ninguém ensina com medo. As condições para essa retomada precisam gerar um grau de segurança física, um grau de segurança relacional e um conjunto de condições objetivas para que os professores e as crianças possam se sentir com um clima escolar que propicie a aprendizagem. Eu estou dizendo, gente, que não adianta acelerar o retorno para ele ser feito de qualquer jeito. Porque aí aquilo que a gente está dizendo que vai ganhar com o retorno, nós não vamos ganhar. E nós corremos o risco de gerar outros prejuízos.
se a gente voltar de maneira atabalhoada, se a gente voltar de maneira atrapalhada. E eu quero colocar um outro debate na mesa. Eu fico muito, para ser gentil, eu estranho determinados gestores públicos de educação que estão acelerando o retorno, pressionando mesmo, no limite do assédio, né? Muitos gestores estão chegando no limite do assédio em relação aos professores, mas quando você olha para o ano de 2020, em que poderiam ter sido tomadas várias decisões para melhorar o ambiente das escolas, pensando no retorno, isso não foi feito. Isso não foi feito. Em boa parte das redes públicas, o ano de 2020 teve menos investimento em reforma do que o ano de 2019. Então, peraí. Vocês estão dizendo que estão preocupados com o retorno, mas vocês gastaram em adequação do prédio escolar menos do que vocês gastavam antes da pandemia? Então, não é sério. Porque quem está preocupado com o retorno, um retorno seguro, justo, adequado, investe, por exemplo, na adequação da infraestrutura dos prédios escolares para dar conta desse retorno. Gente, eu estou falando da rede estadual de São Paulo, a gente tem uma percentagem que, dependendo de quem faz a análise, entre 8% e 10% de escolas que tem apenas um vaso sanitário nos banheiros dos estudantes. Se é para discutir as condições de um retorno justo, seguro, que seja bom para todo mundo, inclusive para as aprendizagens das crianças, a gente precisa pôr na agenda a responsabilidade dos gestores públicos de educação na construção das condições para o retorno. E já que eu comecei a entrar nesse debate, quais são essas condições que a gente tem defendido para pensar o retorno? A primeira delas é essa mesmo. Quais são as condições de infraestrutura física que estão disponíveis nas nossas unidades para que a gente possa oferecer um espaço seguro para as nossas crianças e para os seus educadores? E aí tem questões que mudam quando a gente pensa na educação infantil, de 0 a 3, na educação infantil de 4 e 5, nos anos iniciais e nos anos finais. 0 a 3, eu já fui professor de centro de educação infantil. 0 a 3 tem rotinas como o banho, a hora da alimentação, a hora do sono, que são situações de muito contato físico entre as crianças e os seus educadores. E que bom, porque o contato físico nessa hora significa a instauração de um pacto de afeto, de cuidado. Então, se a gente vai fazer o retorno das atividades nos centros de educação infantil, nas creches, quais são as condições de infraestrutura para que isso não vire um problema epidemiológico? Para que a gente não tenha esse espaço de educação se transformando num polo de contaminações. Então, cuidar das questões de infraestrutura é muito importante. Qualquer gestor público sério não vai dizer assim, a rede vai retornar. Qualquer gestor público sério vai dizer quais escolas da nossa rede apresentam condições de infraestrutura adequadas para o retorno. E quais a gente vai precisar primeiro fazer ajustes na infraestrutura física para depois pensar o retorno. Então, o primeiro campo é isso, infraestrutura física, que vem com um debate sobre os equipamentos de proteção individual, máscara, álcool em gel, tudo, essa parafernália que a gente aprendeu a lidar para se proteger, precisa estar à disposição na escola também. Então, esse é um debate. Um segundo debate, gente, tem a ver com a gestão de pessoas. Tem um debate que chama pessoas de recursos humanos. Eu não gosto muito. As pessoas são pessoas, recursos são recursos. Mas o que a gente tem nas nossas secretarias de educação, nas nossas escolas públicas, de maneira geral, com algumas exceções, eu reconheço, mas de maneira geral, a quantidade de profissionais disponível nas escolas é sempre inferior à necessidade objetiva das escolas. Né? A gente usa uma linguagem, né? Já fui secretário de educação, a gente fala o módulo da escola. Então, a gente escreve lá uma lei, uma portaria, que diz qual é o módulo de cada escola. Cada escola tem que ter um diretor, um assistente diretor, 1 ou 2 coordenadores pedagógicos, dependendo do tamanho, X professores, X profissionais de limpeza. Bom, qual que é a história da educação brasileira? A história da educação brasileira é quadros incompletos na escola.
essa é a regra. A exceção é ter uma escola redondinha, com quadro completo, com todas as posições ocupadas. Para vocês terem uma dimensão, a rede municipal de São Paulo, a rede mais rica desse país, tem 1.000 cargos de coordenador pedagógico sem preencher. 1.000 cargos de coordenador pedagógico vagos. Isso significa porque assim, a gente vai fazer uma conta de padaria aqui, tá? Não conta exata. A rede tem mais ou menos 500 escolas de ensino fundamental, mais ou menos 300, 400 escolas de educação infantil EMEI, diretas, e mais ou menos 200 creches. Nas EMF, são 2 coordenadores, e nas outras, em geral, são 1. A gente está falando por baixo de 500 escolas que estão sem pelo menos um coordenador pedagógico. Como é que você vai pensar o retorno cuidando de aprendizagem? Né? Porque o argumento é assim, quero o retorno porque eu estou preocupado com a aprendizagem. Ah, tá mesmo? Como é que você tem 1.000 cargos de coordenador pedagógico vagos na rede? 137 cargos de diretor de escola vagos na rede. 137 cargos. E pasmem, o ATE, que é o profissional que faz atividades na secretaria, e faz o apoio, o acompanhamento das crianças no pátio, o antigo inspetor de escola, 1.000 cargos vagos também. Eu estou falando da rede mais rica do país. Então, quem está pensando o retorno precisa perguntar, bom, será que as escolas contam com o quadro de profissionais que elas precisam para dar conta das exigências do retorno? Porque agora, gente, a gente vai ter que fiscalizar por um tempo as crianças indo ao banheiro. A gente vai ter que prestar atenção se as crianças não estão se grudando na hora do intervalo. Outras exigências se colocaram. Que, na verdade, a gente precisaria de mais profissionais do que antes da pandemia. Mas eu estou dizendo para vocês que antes da pandemia já estava faltando para aquele cenário. Então, o segundo aspecto, a gente pensar o retorno, é as condições do quadro de profissionais de cada escola. Isso precisa estar no debate público. Quem está brigando pelo retorno também tem que brigar para que todas as escolas tenham o quadro de profissionais inteiro. Senão é uma briga hipócrita, porque eu estou dizendo que eu quero uma coisa com a consciência nítida de que eu não estou dando as condições para que essa coisa aconteça. E o terceiro aspecto é a gente cuidar de fazer a formação dos professores para eles lidarem com a realidade do retorno. Gente, eu acho que será o nosso maior desafio educacional de todos os tempos. Ele começa com esse período de afastamento, a educação remota. Nós não estávamos preparados para lidar com isso. E quando eu digo que nós não estávamos preparados, é assim, gente. Os países que têm sistemas educacionais mais bem ajustados do que o nosso, já fazem um diálogo, uma interface entre educação e tecnologia há uns 30 anos. Os países mais avançados já fazem a formação dos seus professores para lidar com algum grau de autonomia com as ferramentas digitais há 30 anos. O Brasil não fez essa tarefa. Nós não temos, até hoje, uma política nacional de tecnologia educacional. Nós não temos. Nas redes, nós não temos políticas públicas consistentes de educação e tecnologia. Não tem na rede pública municipal de São Paulo, não tem na rede pública estadual de São Paulo. Mesmo no Ceará, que é o nosso modelo de resultados educacionais, isso não estava na agenda educacional. Então, quando a pandemia chegou e os nossos professores precisaram lidar com as tecnologias para continuar ensinando os estudantes, eles não sabiam. Eles não sabiam. E as redes também não estavam preparadas para fazer a formação naquele momento. O que as redes fizeram? Algumas utilizaram ferramentas que já estavam no mercado, né? O Google Forms, essas coisas que já estavam aí prontas, e outras utilizaram as redes sociais, Facebook, YouTube, para os professores lidarem. Agora, esse desafio de formação, então, já estava dado durante a pandemia. Agora, vocês imaginam um retorno. Como que vai ser esse retorno? A orientação do Conselho Nacional de Educação
é que a gente olhe para o ano letivo de 2021 como uma espécie de continuidade, em termos curriculares e pedagógicos, do ano letivo de 2020, para a gente juntar o que seriam 2 anos de escolarização para dar conta no ano de 2021. Então, a ideia é assim, o menino estava matriculado no 4º ano, em 2020, e não aprendeu nada, porque ele nem interagiu com os professores. Mas nós aprovamos esse menino. Essa foi a orientação do Conselho Nacional de Educação, que a gente não fizesse um processo de avaliação no final do ano que empurrasse os meninos para a retenção. Então, as redes aprovaram e é a decisão que eu tomaria também. Acho que está correta a decisão. Mas a gente aprovou dizendo assim, em 2021, quando ele estiver no 5º ano, nós vamos trabalhar os conteúdos do 4º ano que ele perdeu, as habilidades do 4º ano que ele não desenvolveu, junto com os conteúdos e habilidades do 5º ano. Vocês imaginam um desafio disso para o nosso professor padrão? Gente, os dados, não sei o quanto vocês conhecem da Prova Brasil, mas a Prova Brasil ela tem um questionário que os professores respondem sobre características da escola, do seu trabalho, e esses dados sobem para o INEP também. Então, a gente tem uma espécie de fotografia das escolas a partir desse questionário dos professores. Estou falando isso porque eu tenho estudado esses dados. E na Prova Brasil aplicada em 2019, quando a gente pergunta para os professores se eles conseguiram desenvolver todos os conteúdos previstos para o ano letivo, antes da pandemia, hein? Antes da pandemia. Tem essa pergunta no questionário. Se o professor desenvolveu menos de 50%, em torno de 50% ou mais de 50% do conteúdo. Antes da pandemia, o padrão dos professores brasileiros era metade do conteúdo. Então, é o professor respondendo. Ele dizendo que naquele ano ele conseguiu trabalhar com metade dos conteúdos e habilidades. Agora, a gente está pedindo para ele trabalhar com o dobro. A gente está pedindo para ele dar conta de conteúdos, habilidades, chame-se do nome que quiser, do 4º e do 5º ano, no 5º ano. E isso nas outras séries também. Veja, isso impõe para os professores um desafio curricular, pedagógico e didático. Curricular, porque ele vai ter que fazer uma leitura da proposta curricular para fazer seleção daquilo que é super relevante e daquilo que ele pode deixar para lá. Os nossos professores vão precisar fazer isso olhando para as propostas curriculares que estão nas suas redes. Tem um desafio pedagógico, que ele vai ter na frente dele estudantes que conseguiram acompanhar uma parte das aulas, estudantes que não participaram de nenhuma aula, e essas aprendizagens estão misturadas na turma. A heterogeneidade, que já é um traço que os professores apontam como um traço difícil do seu trabalho, vai aumentar muito, muito. E o desafio didático é como é que ele modela as situações didáticas em sala de aula numa conjuntura que não serão todos os alunos que estarão presentes lá. Porque vocês sabem que a proposta de retorno é gradual. Então, a ideia no ensino fundamental e médio é que os estudantes retornem na proporção primeiro de 1/3. Tudo bem, então, peraí, eu sou professor do 4º ano A, eu vou ter 10 alunos aqui na sala comigo, os outros vão estar em regime de aprendizagem remota. Então, eu tenho um desafio didático que é duplo. Eu tenho que ensinar, sei lá, produção de texto para os 10 que estão aqui comigo interagindo presencialmente, e eu tenho que ensinar produção de texto para os outros 20 que estão na atividade remota. Olha o desafio didático que a gente está impondo para esse professor, gente. Então, o que eu quero sublinhar com isso? Que as redes que estão propondo acelerar o retorno já deveriam ter feito política de formação continuada para os seus professores lá desde julho de 2020. Não é fazendo 3 reuniões e 4 lives na internet que a gente resolve esse tipo de formação. Então, eu estou dizendo o seguinte, o outro campo do desafio de retornar é retornar com que tipo de suporte formativo para o professor para ele dar conta dos enormes desafios que ele terá
para realizar o seu trabalho pedagógico. Não adianta botar o professor de volta, um terço das crianças de volta, e dizer que isso vai ter ganho de aprendizagem. Se o professor não estiver preparado para lidar com isso, não vai ter ganho de aprendizagem. A situação não vai se alterar. E pode aumentar desigualdades. Então, eu estou colocando essas questões para dar o tamanho do desafio que eu acho propor o retorno das atividades presenciais. Agora, tem uma pergunta objetiva. Alex, você quer o retorno? Claro que eu quero. Eu só quero que o retorno seja discutido, pensado, construído, levando em conta todas as variáveis que são chave para que ele funcione bem. Não se trata de ser contrário ao retorno das atividades presenciais, se trata de tomar decisão de política pública com consciência, com cuidado com quem está na ponta, com assertividade para dar certo. Senão a gente vai fazer o retorno das aulas presenciais para inglês ver, sabendo que não vai dar certo, sabendo que vai dar errado. E tem uma coisa, para isso funcionar, gente, eu tenho defendido isso, assim, virou um mantra para mim. Não dá para desenhar política educacional sem escutar os profissionais que estão na escola. São eles que sabem onde é que pode dar errado uma política pública. Porque eles vivenciam o cotidiano da implementação da política. Quem está no gabinete, por mais bem intencionado que seja, e eu acho que tem muita gente que trabalha em secretaria, que é bem intencionado, mas a boa intenção precisa vir junto com uma capacidade de escuta de verdade dos profissionais que estão na escola. E não é que eu estou dizendo assim, só quem está na escola sabe fazer, não é isso. É que quem está na escola pode me contar aonde é que dá problema a implementação da política, aonde é que não está bem desenhado, aonde é que aquela decisão que eu estou querendo tomar vai gerar um problema tamanho na escola que o que eu queria que acontecesse não vai acontecer. Vai prejudicar muitas pessoas e não vai acontecer. Então, o que eu acho que está faltando um pouco para as redes é gerar esse campo de escuta, de diálogo com os profissionais para pensar os critérios para o retorno. Como é que eu vejo idealmente? Eu vejo que as secretarias de educação deveriam, sim, formular alguns critérios básicos e enviar para as escolas. Olha, ajudem a gente a pensar se nós conseguimos enxergar todos os critérios importantes para o retorno. Ajudem a gente a pensar se esse protocolo de retorno que eu estou desenhando aqui funciona na cidade de Tiradentes. Me ajuda a pensar se esse protocolo que eu estou desenhando aqui funciona numa creche, porque são os profissionais que estão na ponta que vão conseguir fazer esse ajuste fino, vamos dizer assim, das decisões que vão ser tomadas. E toda vez que eu precisar tomar uma decisão que vai contra o que está me contando esse profissional da ponta, porque eu posso tomar essa decisão, mas aí eu consigo explicar para ele, olha, eu sei que você me disse que para retornar com segurança, você precisava ter um auxiliar na classe. Eu entendi. Mas neste momento eu não consigo. Tem alguma outra alternativa para a gente desenhar? Porque não se... Gente, a Secretaria de Educação não pode se posicionar publicamente na oposição aos seus professores. Não faz sentido nenhum uma secretaria fazer oposição aos seus professores. Porque quem é o profissional que ela conta para implementar a política educacional e garantir o direito à educação? São os professores. Então, todas as vezes que eu desenho uma política pública partindo do pressuposto que os professores são meus inimigos, que os professores não querem trabalhar, que os professores são picaretas, toda vez que eu desenho uma política com esse pressuposto, a chance dela não dar certa é muito alta. Então, eu tenho que ajustar esse diálogo entre o órgão central e os professores. Tem uma camada de conversa, a última, que cada escola, gente, é muito singular. Cada escola é muito singular, cada território é muito singular. Então, não existe uma solução perfeita para todas as escolas de uma rede. Então, o que eu tenho proposto é que as redes constituam em cada escola comissões para planejar o retorno. Comissões que contem com pais,
com estudantes, com professores, e aquela escola construir qual é o desenho dela para retornar. O que naquela escola faz sentido, é necessário, é importante garantir para o retorno. E a partir dessa pactuação, a política educacional vai endereçando as soluções. Então, porque isso torna real um princípio que é da nossa legislação educacional e que muita gente respeita, é o princípio da gestão democrática da escola pública. Esse princípio não está na nossa LDB por acaso. Esse princípio, gente, custou sangue e luta dos profissionais da educação e custou sangue e luta das nossas crianças, adolescentes e jovens. Lutar pela implementação do princípio da gestão democrática da escola pública é lutar por essa memória de uma escola que, por mais que hoje ela não consiga realizar, mas ela se deseja democrática. Ela se deseja uma escola do coletivo, uma escola desta comunidade, né? Então, acho que tem um caminho que a gente não está fazendo, infelizmente, que é abrir o diálogo com cada escola sobre as suas condições para o retorno, sobre as suas condições para o bom funcionamento e para apaziguar um pouco essa polarização que acabou se estabelecendo, especialmente no último mês, que estão fazendo a gente acreditar que existe uma parte da sociedade que quer retornar, porque gosta das crianças, defende o direito das crianças, mas os professores não querem retornar porque eles querem ficar em casa sem fazer nada. Nós temos que combater essa mentira. Nós temos que dizer, todo mundo quer o retorno, porque todo mundo entende que as crianças perdem muito quando não estão indo para a escola. Mas qual é o retorno que a gente quer? Eu defendo um retorno que seja seguro, justo e construído coletivamente pelos educadores, pelas famílias e pela sociedade. Se é pensar um retorno fora desses critérios, não contem comigo. Mas se for para pensar um retorno dentro desses critérios, podem contar comigo. Eu sei que tem o tema da vacinação dos professores, e provavelmente vocês vão me perguntar, então já vou antecipar aqui. Quando a gente fala de um retorno seguro e justo para todos, na minha concepção, posso aceitar quem pensa diferente, priorizar os professores no plano de imunização é fundamental. E eu não estou dizendo que os professores precisam ser os primeiros a ser vacinados. Estou dizendo assim, tem que haver um plano que diga para a sociedade em que momento os professores serão vacinados, para a gente discutir o retorno a partir desse dado. Eu até posso dizer para os professores, vocês combinam comigo que vocês vão voltar agora e eu garanto vacina em abril? É possível conversar assim. O que não dá para conversar é assim, ó, volta aí, quando der a gente vacina vocês. Assim não dá. Assim é desrespeitoso. Assim não pressupõe que eu estou olhando para o outro a partir das necessidades do outro. Os professores têm medo. Os professores estão sentindo insegurança. Os professores, inclusive, têm medo pelas famílias dos próprios professores e pelas famílias das crianças. É verdade, a evidência internacional mostra que, de maneira geral, com exceções, as crianças apresentam sintomas mais leves. Mas os jovens, vocês já viram aí na segunda onda, que os sintomas têm sido graves nessa mutação do vírus. Então, vacina é a agenda do retorno. Imagina, não tem, acho que a sua fala foi preciosa, né? Eu queria aqui até fazer uns comentários, porque quando você fala, por exemplo, de rede, né, isso é uma coisa que eu sinto muito. As pessoas que não conhecem escola pública falam assim, não, porque a escola pública tem que voltar. Como se a escola pública fosse, eu costumo dizer, um pirê de batata, entendeu? Como se fosse uma coisa única, homogênea, então é a escola pública, né? E nós estamos falando de várias redes, e cada rede é um mundo, é o que você falou, tem uma singularidade incrível, quer dizer, numa mesma rede você tem escolas que têm condições melhores para voltar, e você tem outras que não têm condições básicas de saneamento, como você pontuou. Né? E você tem escola que tem coordenador e você tem escola sem coordenador, quer dizer, então não dá para realmente a gente falar em escola pública como se fosse uma escola pública, né? E usar a escola pública como se fosse uma rede. Acho que essa é uma das questões fundamentais para se pensar retorno.
E acho que essa sua proposta é muito interessante, né? De pensar da singularidade de cada escola e de ter uma comissão onde você também conte com pais e alunos, porque se a comunidade não participa junto com a escola, que condições também você tem de voltar com um serviço que é voltado para a comunidade? Não é? E a comunidade pode te dar pistas muito importantes de como fazer isso. Né? Isso são coisas que eu tenho falado também, eu tenho pensado nessa questão de que cada escola é uma, de que, enfim, e são muitos os problemas para resolver, né? Outras duas coisas que você pontuou e que para mim são muito preciosas, né, é o cuidado e a escuta. É que realmente, se você não cuida do seu professor, cuida no sentido de respeito, de formação, de acolher, né? Porque é isso, o professor quer voltar, mas ele tem medo. E você tem o professor do grupo de risco e você tem o professor que não está no grupo de risco, quer dizer, então você tem também dentro, né, desse, não é o professor, mas são muitos professores, você tem jovens, você tem professores diabéticos, professores já perto da aposentadoria, enfim, que é um mundo também, são pessoas, né? E se a gente não cuida destas pessoas, pensando também na singularidade dela e na condição de cada um para entrar nesse plano de retorno, porque não é só isso, eles podem todos ajudar a pensar num plano de retorno, mas ainda você tem a questão da singularidade deles, de que maneira eles podem participar desse plano de retorno. E outra coisa que você tocou que eu acho fundamental é essa questão da formação, porque esse retorno, do jeito como está sendo proposto, como você pontuou, quer dizer, 1/3, 2/3 no remoto, é o dito do ensino híbrido. Quer dizer, nós levamos um ano, o pobre professor levou um ano, praticamente, todo letivo, para conseguir acomodar a atividade docente dele para o ensino remoto. E agora, quando ele começou, né, a ter um manejo, quer dizer, aqueles que tiveram condições, porque eu também sei de professores que tinham computadores que não estavam dando conta, que estavam trabalhando no celular, enfim, com muita dificuldade. Aí você muda de novo e você entra num retorno sem dar formação e querendo que ele assuma uma outra forma de atuar, que é uma forma muito difícil para qualquer um que, inclusive, tenha tido formação, hein? Eu acho que tem que se dizer isso, porque o ensino híbrido ele vai ser muito mais complexo, tanto mais complexo do que o remoto, que foi uma acomodação, como você diz, do presencial com o emprego de tecnologia, né? Quanto a distância, porque a distância você também tem formas de fazer que já estão. Você tem uma plataforma, na plataforma você põe isso. No híbrido, não. Você vai ter grupos aqui e tem que dar conta simultaneamente do grupo que está remoto. Isso pressupõe mais horas de trabalho, Alex. Além de tudo, quer dizer, se o próprio ensino remoto já supunha mais horas de trabalho, o ensino híbrido vai pressupor o dobro de professor, porque, na verdade, você deveria ter um professor cuidando daqueles que estão remoto, né? E outro professor do que está presencial. Como é que o cara vai receber 30% dos alunos? Então, todos os dias ele vai estar ali, cada vez recebendo um grupo. E depois ele vai para casa e vai ter que organizar as atividades de todas, né, do que tem que fazer remotamente. Isso é uma logística complicadíssima. E eu ainda queria pontuar outra questão que tem me preocupado, que é também o aumento do número de alunos nas escolas públicas, porque houve
um movimento muito grande dos alunos das escolas particulares para as escolas públicas por conta da crise econômica, né? E se você já tinha uma falta no quadro de professor e tudo, e agora como é que você acomoda todos os alunos que chegaram? Isso eu queria te perguntar. Vocês têm porque eu não sei quanto foi isso. Eu sei que foram muitos alunos, mas quanto foi? E como vai ter professor para todo mundo? Quer dizer, esses alunos vão ter vaga na escola? Porque o que eu estou vendo também na Espanha, que eu acompanho mais de perto, é que se contratou um contingente enorme de professor para dar conta do ensino híbrido e dar conta de grupos menores e grupos que não se comunicam, e uma logística que aqui para implantar é praticamente impossível. Mas a minha pergunta para você é essa, quer dizer, quantos alunos ingressaram nas redes públicas? A gente tem algumas estatísticas variando de estado para estado, mas você tem os números que eu conheço variam de 15% até 20% de acréscimo de matrículas nas escolas públicas, dependendo do estado, né? Se eu não me engano, o estado de São Paulo estava trabalhando com um dado de 18% de matrículas novas na rede estadual como um todo. Dependendo da região, isso é maior ou menor, né? Mas, em média, 18%. Agora, tem um aspecto dessa migração dos estudantes das escolas privadas para as escolas públicas, que é justamente o quanto isso vai explicitar padrões de desigualdade, né? E de também como é que esse novo alunado da escola pública, digamos assim, como é que isso vai gerar uma pressão na escola pública por ajustes no seu funcionamento. Tem uma cultura escolar que está posta e que é muito distinta na maior parte das escolas privadas quando comparadas às escolas públicas. Então, tem esse outro desafio, né? Um desafio de ajustes aí de parte a parte em termos de cultura escolar. Eu acho que é importante. O Estado de São Paulo adotou uma política de contratação massiva de professores, né? Lançou um processo seletivo para 10 mil professores. Pelo que eu entendi da política que foi proposta, a ideia é justamente dar conta do ensino híbrido, dividindo em grupos menores, e tem uma outra coisa, que aí é uma decisão... Bom, não vou fazer nenhum julgamento, né? Só vou declarar qual que é. Esse professor novo que está sendo contratado, ele está contratado para o trabalho presencial. Ele não poderá ficar no atendimento remoto. O governo, inclusive, por isso ele não pode ter comorbidade, ele não pode ter mais de 65 anos. Então, é como se o Estado de São Paulo estivesse criando duas categorias de professor. Um que sabe que terá que trabalhar presencialmente, não importa quais sejam os problemas colocados, esses 10 mil novos professores. E o grupo que já estava na rede vai ter professores que poderão ficar no atendimento remoto por sua condição de saúde ou por qualquer critério que a pandemia estabeleça. Então, a gente vai ter esses dois grupos de professores. Na Prefeitura de São Paulo, isso não está indo por esse caminho, né? A Prefeitura de São Paulo pretende trabalhar com o seu grupo atual de professores, o que traz o desafio que você trouxe. Se a gente vai precisar de mais gente para mobilizar esse modelo de ensino híbrido, como é que eu dou conta, né? Pelo país afora, Regina, assim, eu tenho contato com quase 100 redes que eu interajo um pouco, redes municipais, que geralmente eu interajo. 70% delas ainda não pensaram nisso. Não pensaram. Eles têm falado de um retorno, mas quando eu pergunto, tá bom, vocês já fizeram a conta do número de professores para responder a essa modelagem que vocês estão fazendo? A maior parte das secretarias diz que ainda não pensou nisso. Eu falo, gente, mas isso é ponto de partida, né? Agrupamento de criança. Assim, né? Vamos lembrar lá do básico, né? O que é o agrupamento de criança? Como é que faz para casar um agrupamento de criança com um professor? Isso no ensino, nos anos iniciais tem uma complexidade nível 5, vamos colocar assim.
Mas e nos anos finais? Porque aí não é um professor. É um professor para cada componente curricular. Então, tem um professor de geografia, um de matemática, um de história, e eu vou ter que pensar todos eles nessa chave do ensino presencial e do ensino híbrido. Então, Regina, o que me assusta é que a gente vai fazendo política educacional como se fosse qualquer coisa. A gente entrega rascunho de política educacional e põe para implementar. A gente não pensa de verdade em todos os detalhes que uma decisão como essa gera depois. Aí a gente empurra para as escolas resolverem. E vai tentando resolver no meio do processo. Por quê? Por quê? Se a gente teve o ano de 2020 para pensar como é que seria o ano de 2021, por que a gente agora está fazendo deste jeito? Eu, honestamente, Regina, precisa ter humildade para isso, mas eu acho que os secretários de educação precisavam praticar um grau de honestidade intelectual e política e dizer: nós não fizemos a lição de casa. Nós precisaremos de mais 90 dias para desenhar um bom retorno. E gastar o tempo, os 3 primeiros meses desse ano, para desenhar um retorno seguro, justo. E quando eu digo 3 meses, eu estou trabalhando com a seguinte percepção: é melhor que a gente agora perca 90 dias, mas ganhe o restante do ano letivo, do que a gente voltar de qualquer jeito agora e perder o ano letivo inteiro. Isso precisa estar na conta das pessoas. Né? E isso precisa estar na conta para se defender, e eu sei que isso está acontecendo, os secretários estão sofrendo uma pressão do segmento de escolas privadas, de uma parte desse segmento das escolas privadas, para acelerar o retorno. Mas nessa hora tem que ter coragem, gente. Porque 82% da matrícula de alunos está na escola pública. Então, o secretário tem que ter coragem de dizer: olha, olhando para 82% das crianças, adolescentes e jovens dessa cidade, eu estou tomando a decisão em favor deles. Vou ouvir a grita, a briga, a disputa com esse setor privado, mas vou bancar essa decisão. Porque isso, gente, se trata do direito à vida. É o título que a Regina deu aqui para o nosso encontro. Como é que a gente casa direito à vida com direito à educação? Mas eu penso exatamente como você, né? Eu estou meio sem saber, sem parâmetro para pensar como é que esse retorno vai acontecer. Entendeu? Porque o que eu vejo é isso, que essa determinação de voltar a 30% e podem voltar e não sei o que, é uma maneira de resolver esse conflito com as escolas, com a rede particular. Porque aí as escolas particulares podem voltar a seu critério, desde que com frequência de 30%. E ótimo, então que se assuma que isso é assim e que a escola pública, que atende a 82%, possa se conduzir de outra maneira, entendeu? Que ela tenha esse tempo para pensar e se planejar, e, enfim. O nosso compromisso não tem a ver com lucro, né, Regina? Exatamente. Não E a escola pública não tem a ver com lucro. É outro valor. É outro valor. E nós temos que ter tempo para receber esses professores que estão ingressando, entendeu? E dizer para eles, quer dizer, o cara vai presencial, você imagina, ele vai atender lá exatamente essa situação que você pintou aí. Você vai atender. Está se priorizando que para a escola vão os alunos que tiverem menos acesso à internet, não sei o que. Então, ele vai ter um desafio brutal e vai estar entrando e muitas vezes sem coordenador. Como é que vai ser isso? Eu digo, gente, eu não consigo enxergar, né? Sem falar na questão curricular, sem falar na questão do ensino médio, que os alunos podem, do terceiro ano, fazer de novo. Quer dizer, como é que você vai conciliar? Isso é outra questão que eu não consegui entender. Como é que nós vamos administrar um ensino médio, um novo ensino médio, com alunos de 4 anos,
Não sei, você me ajuda a entender isso também? Eu acho que o ensino médio tem essa segunda camada de complexidade, né? A primeira é assim, 1 ano para 9 anos de ensino fundamental é uma coisa. 1 ano para 3 anos de ensino médio é outra coisa. Quer dizer, o impacto proporcional de ficar 1 ano em ensino remoto no ensino médio é muito mais pesado do que o impacto de ficar 1 ano em ensino remoto no ensino fundamental. O menino que passou 2020 na primeira série do ensino médio, ele vai ter 2 anos para resolver 3. É disso que se trata, né? Então já tem essa complexidade. A segunda é o que você falou, a implementação da reforma do ensino médio já gerou transformações normativas nas redes que colocam mais um tanto de complexidade, itinerário formativo, como é que aloca os professores, as áreas do conhecimento. E eu colocaria mais uma camada, que é o fato da gente olhar para os jovens como o segmento que, neste momento, do padrão de contaminação da Covid-19, é o segmento mais arriscado. O que a segunda onda tem mostrado? Que a primeira onda não pegou com força os jovens, esta segunda onda pegou, e a mutação vista nas novas cepas dos vírus são extremamente agressivas para os jovens. Então, o ensino médio ele vai ter uma complexidade sanitária aí, né? Se a gente pode continuar dizendo, com muitas ressalvas, que entre as crianças pequenas os sintomas se manifestam de maneira leve, para os jovens parece, né, não sou epidemiologista, não sou infectologista, mas as notícias que têm nos chegado é que a nova cepa do vírus é agressiva para jovens. E a gente sabe pelas pesquisas que são os jovens que se expõem mais. São eles que cumprem menos as regras de isolamento social, e não é só porque eles gostam de balada, tá? O índice de jovens que precisou trabalhar porque sua família perdeu renda e emprego é avassalador no Brasil. Basta ver quem está entregando comida em aplicativo. É jovem. Quem está entregando comida em aplicativo é jovem, às vezes, inclusive, em idade que ele não poderia. Jovens de 15 anos que usam o CPF do pai, fazem o cadastro na plataforma do aplicativo e é ele que entrega a comida na rua. Então, a gente tem uma juventude que está em risco, aparentemente com mais vulnerabilidade frente à nova cepa do vírus e que vai ter que voltar para esse ensino médio que não está bem organizado ainda. Se é verdade que o secretário Rosselli está bancando o retorno para o dia 1º de fevereiro e no dia 20 de janeiro as escolas não sabem como vão organizar o atendimento, tudo leva a crer, e eu não estou sendo com isso pessimista, estou sendo realista, tudo leva a crer que o retorno será mal ajambrado, que o retorno será sem a organização necessária, né? E é desse ponto de vista que eu digo, Regina, vamos gastar o primeiro trimestre para arrumar isso? Vamos, com honestidade, com humildade, conversar com a opinião pública e dizer, olha, nós não fizemos a lição de casa em 2020, a gente deveria ter tomado decisões que não tomou, e nós precisamos de um trimestre para arrumar isso para ser direito. Mas essa coragem, Regina, é só quem tem a cara limpa que consegue fazer. Tem que ter a cara limpa. E outra coisa, né, Alex? Essa decisão também não foi tomada porque nós ficamos num estado de perplexidade muito tempo. Isso. Em suspensão também, porque a coisa, você ficava esperando um desfecho. Né? E agora, esse ano que a gente, a meu ver, nós estamos num outro momento. A gente saiu daquele estado de perplexidade, de expectativa de que vamos retornar à vida como era antes, né? E estamos entrando num outro estado de que, olha, isso vai demorar muito mais do que a gente imagina, a gente vai ter que viver assim mesmo. Né? Mas é agora que a gente está acordando para isso. Então, nós precisamos desse tempo para nos organizar.
E vamos dizer, né, Regina, os países contaram com uma liderança nacional, os países que conseguiram desenhar bem essa resposta, com uma liderança nacional consistente, coerente. Eu lembro que o presidente de Portugal, né, foi à TV dar aula, a primeira aula do ensino remoto para as crianças, para explicar o que estava acontecendo. E o Brasil viveu um apagão de política educacional no MEC. O MEC não se movimentou para liderar como é que seria a resposta a essa crise. Era papel do Ministério da Educação desenhar um conjunto de ações de apoio, assistência técnica e financeira para as redes de ensino. Era o Ministério da Educação que tinha que ter criado um programa para todo professor tivesse acesso a um notebook. Isso é papel do Ministério da Educação. E a gente sabe que muitos professores não têm um notebook em condições. Quando tem um notebook, sim, né? Regina, o Ministério da Educação tinha que ter chamado as empresas de internet e telefonia e ter dito assim, CPF de professor é comigo que vai pagar a internet. O Ministério da Educação sabe quem são os professores do Brasil. Tem o CPF de todos nós lá. A gente põe no censo, tudo bonitinho. Era chegar com as empresas de telefonia, olha, os professores estão trabalhando em casa. Então, a internet que você ia cobrar dele, isso tinha que ser uma decisão nacional. É política nacional. Isso é dizer, eu estou do lado dos professores. Agora, como a gente teve um apagão no Ministério da Educação, é o que você falou, as redes públicas estaduais e municipais precisaram lidar com o que tinham, do jeito que tinham, nas condições que estavam dadas. Isso tornou tudo muito mais difícil, né? É isso que eu penso. Da mesma maneira, nós não podemos responsabilizar o professor por uma série de coisas que a gente costuma responsabilizar e aceitar esse discurso que você começou falando, que o professor não quer fazer, que o professor não sabe fazer, que o professor é um incompetente, que o professor... É isso, ele está num contexto e eu acho que nós estamos saindo agora desse contexto de perplexidade, temos esse ano uma oportunidade de fazer outras coisas. Né? E que a gente sabe que nós vamos contar com as nossas pernas mesmo e os nossos braços e as redes que a gente puder construir, não é? E ocupar esses espaços. Então, eu acho que a nossa atuação é mais importante, muito importante agora. Agora, em relação ao ensino médio, eu queria ir aos jovens, à juventude, eu queria ainda colocar uma questão, mais uma questão. Além de eles estarem mais sujeitos ao vírus, e estarem mais vulneráveis na questão econômica, eles estão também psicologicamente muito mais vulneráveis. As pesquisas têm mostrado isso, que os jovens entre 18 e 23, 24 anos são os que psicologicamente estão mais vulneráveis, porque é uma fase em que a identidade deles se constitui num grupo de jovens e eles estão impedidos, né, exatamente nessa etapa de desenvolvimento. Então, várias questões, síndrome de pânico, o índice de suicídio aumentou muito. Né? Então, nós temos aí também esse desafio, nós vamos receber esses jovens na escola e temos que ter esse olhar para essa juventude, né? Que é a juventude que já estava no mercado de trabalho, agora mais fortemente, e impedido do convívio social, que para eles era fundamental para a constituição de identidade. Né? Então... E aí somos nós mesmos, gestores e professores, que vamos ter que ter esse olhar mais cuidadoso. Bom você lembrar isso, Regina. Estou lembrando que em julho, o Conselho Nacional de Juventude fez uma pesquisa, bancou uma pesquisa para ouvir os jovens no contexto da pandemia. Ainda era o começo, né? A gente pensar maio, junho, era o começo de tudo que a gente está vivendo. E já naquele momento, em maio, junho, quando perguntado sobre o que estava sendo mais difícil na experiência da pandemia, os jovens já falaram
que era a impossibilidade de sair de casa e encontrar os amigos. Em maio. Isso já era um alerta para a gente ter desenhado políticas públicas para dar conta disso que eles estavam, digamos assim, denunciando, né? Eles estavam dizendo, olha, a gente não vai aguentar muito tempo ficar sem contato com os nossos amigos. Isso está nos impactando. E a gente não desenhou nenhuma política pública. Nada específico para a juventude no contexto da pandemia. O que a gente acabou empurrando de acontecer? Primeiro, esse adoecimento, sofrimento psíquico e adoecimento. E a outra coisa, assim, sim, eles burlam as regras de isolamento social. Porque a necessidade de estar com os outros, a necessidade de se socializar em atividades para eles, deles, é uma necessidade vital. E a gente a gente não ajudou eles a resolver de outro jeito. A gente não ouviu, Alex. Eles falaram nas pesquisas, mas a gente não ouviu. Né? A gente não teve essa escuta que você falava que a gente tem que ter. Né? A gente não teve. Eu estou fazendo uma consultoria com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a gente está desenhando com eles uma espécie de sugestões para um protocolo do retorno, né? E um dos aspectos que a gente coloca é que a dimensão do acolhimento socioemocional de professores e de estudantes é ponto de partida para o retorno. A gente precisa ter uma estratégia bem desenhada de acolhimento socioemocional para os educadores, os profissionais da educação e para os estudantes, que preveja isso que você está trazendo. Estudantes estarão com um processo de sofrimento psíquico em curso, professores estarão com um processo de sofrimento psíquico em curso, e se a gente não cuidar disso, a gente vai gerar uma panela de pressão nas escolas, enfim, e tudo pode piorar muito. Então, tem que ter uma política pública mesmo olhando para isso. E isso associado à questão da miséria e da pobreza, para que as famílias das crianças não vivam situações tão extremas de miséria e vulnerabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque abre porta para tocar num ponto que eu não toquei, e é um diálogo para mais uma noite, mas a gente pode pelo menos dizer aqui, o retorno precisa ser pensado numa perspectiva intersetorial. Não dá para ser só a Secretaria de Educação, gente. O retorno precisa envolver uma reflexão do serviço de saúde, do serviço de assistência social, precisa pensar mobilidade, transporte público. Transporte público será impactado no eventual retorno. Então, a gente precisa chamar diferentes secretarias para assumir o seu campo de responsabilidade nessa estratégia do retorno. Então, se antes da pandemia já era fundamental falar em intersetorialidade, a dificuldade que a gente tinha de fazer pontes, educação e saúde, educação e assistência, antes da pandemia, agora, ou a gente resolve isso, ou a gente vai gerar uma demanda de sofrimento, uma demanda de conflitos, uma demanda de situações de vulnerabilidade que depois vai ficar impraticável da gente resolver. Então, é fundamental. Eu concordo com você, com a incidência de maior sofrimento psíquico, e eu acho que isso nos empurra, nos convoca a pensar estratégias intersetoriais para cuidar do retorno. Então, tem que ter a UBS do bairro, dialogando com as escolas do bairro, dialogando com o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que funciona no bairro, para pensar assim, quem são as nossas famílias que a gente tem que cuidar com urgência e emergência, aquelas que a gente tem que acompanhar, mas que não estão numa situação tão grave, e aquelas que neste momento não precisam de uma atenção focada. E fazer o cuidado disso, tem que ir monitorando, né? E vamos pensar junto, né, que se há uma precarização no número de profissionais na educação, isso não é diferente na saúde, e isso não é diferente na assistência social. Então, é fazer esse cuidado intersetorial em condições também muito delicadas, mas é fundamental que haja um desenho disso na política educacional. Se não houver, quer dizer, se a secretaria não der uma diretriz, a equipe gestora da escola tem que assumir isso. A equipe gestora, né, o diretor, a diretora de escola, tem que pegar o telefone e ligar para o diretor da UBS e dizer, precisamos cuidar aqui dos estudantes desse bairro. Você me ajuda?
Vamos fazer uma reunião? Vamos ver de que a gente pode fazer juntos, né? Acho que, por exemplo, ter profissionais da UBS no bairro no início do retorno para conversar com as famílias seria fundamental, né? A responsável pelo programa de saúde da família, pela estratégia de saúde da família, ou a responsável pela área de enfermagem da UBS, ou um médico que se dispõe, ir lá bater um papo de 1 hora com as famílias. E colocar a UBS do bairro à disposição, explicar como é que isso funciona. Então, é preciso esse cuidado intersetorial, senão a gente, de fato, vai gerar uma situação muito difícil. A gente não falou com muita ênfase da questão racial. E essa é uma questão muito importante num país como o nosso, tá? Outra noite, talvez a Regina, se gostou do jeito que a gente conversou, me chama para a gente falar disso, mas a questão racial na pandemia se manifestou de um jeito muito radical. Em São Paulo, os dados que a gente tinha em junho diziam o seguinte: a chance de uma pessoa de cor, de pele preta, morrer depois de ser contaminada com a Covid-19 era de 6 vezes mais do que a chance de uma pessoa branca que foi contaminada morrer. Estou dizendo o seguinte: 2 pessoas foram contaminadas, uma preta e uma de pele branca. A chance da pessoa preta morrer era 6 vezes maior do que a chance de uma pessoa branca morrer. Então, vocês imaginam os outros impactos da pandemia. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, inclusive na escola. E a segunda posição que eu queria fazer é o seguinte: não dá para a gente discutir o que a gente está discutindo aqui, com essa vontade de acertar, com essa vontade de melhorar as condições da educação brasileira para enfrentar esse momento, se a gente não tiver apreço, compromisso com a democracia. Eu queria agradecer muito, Alex. Eu adorei estar aqui com você. Eu poderia ficar discutindo com você mais um tanto, mas acho melhor a gente ir fazer em doses homeopáticas mesmo. Acho que pode ser muito produtivo, né? E deixar aqui o meu pedido, gente, como nós somos assim novinhos, estamos começando, estamos inaugurando no final do ano passado o nosso canal no YouTube, a gente precisa que vocês deem like nos nossos vídeos, que vocês se inscrevam no canal para a gente fortalecer a nossa rede. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação, pela presença. Eu espero vocês outras vezes e espero muito você, Alex. Vamos continuar a nossa conversa. Vamos juntos, vamos juntos. Beijo, gente. Beijo, Regina. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. E, como eu disse, né, a conversa é aberta. Aquilo que gerou incômodo, reflexão, que a gente possa elaborar em outros momentos, viu? Isso mesmo. Tchau, gente.